Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing e coworking para médicos. Olá, doutores. Meu nome é Felipe Haberfeld, estou aqui acompanhado do Dr. Marlos Vilela e vamos falar hoje sobre telemedicina. É ou não é o futuro da medicina? Eu, particularmente, Marlos, eu tenho uma opinião de que realmente a telemedicina nos ajuda muito a expandir fronteiras e chegar a pacientes que não têm acesso a um médico especialista. Por exemplo, eu nos últimos anos tive a oportunidade de atender muita gente em telemedicina. E atendendo essas pessoas, eu consegui ver que em áreas mais remotas, do Nordeste, região Norte, nos quais o paciente não tinha acesso a um especialista, a telemedicina consegue suprir bem, obviamente não é igual, tem suas limitações, mas consegue suprir bem a falta de profissionais naquele local. Às vezes fazendo diagnósticos mais complexos e até conseguindo fazer tratamentos que o paciente tem acesso no local, mas os colegas generalistas não conseguiriam prescrever. Por exemplo, eu tive um paciente que eu diagnostiquei CIDP numa região bastante remota e tinha corticoide para ser feito intravenoso no local e o paciente não tinha, ninguém tinha prescrito para ele, porque tinham dito para ele que ele não teria como fazer o diagnóstico adequado ou como tratar, não teria tratamento a doença dele. Só que ele já tinha eletromiografia, ele já tinha tudo o que era necessário do arcabouço para fazer o diagnóstico fechado, e aí conseguimos fazer o corticoide para esse paciente ficar bem e ele voltou depois para agradecer. Então realmente eu sou um cara 100% a favor da telemedicina. E você? 100% a favor também, e também não falando só da barreira geográfica, quebra muita barreira também, talvez comportamental, enfim. Eu particularmente tenho um caso importante falar dessa parte. O paciente do meu consultório morava perto do consultório, um senhor da casa de uns 65 anos mais ou menos, nunca tinha ido médico. Por aquilo que não querem, na verdade os homens idosos hoje têm muito essa cultura que antigamente, não preciso de médico e tudo mais, e de fato não ia por cultura mesmo. Acabou que foi uma consulta presencial, gostou da consulta, tinha um monte de doença que ele nem sabia que tinha, e hoje em dia basicamente a minha barreira com ele de ir médico é quebrada porque ele tem medo de consultório, tem medo de ver médico. Agora por telemedicina isso fica muito mais simples. Então eu basicamente faço todo o acompanhamento por telemedicina. Ocasionalmente eu peço para ele ir, porque é importante fazer o exame físico, quando tem alguma mudança, muitas vezes, às vezes eu vou em casa fazer consulta desse paciente. Agora ajudou nessa barreira da distância mesmo geográfica, acho que é super importante. Tem vários projetos, inclusive do SUS, aqui no Brasil, que você consegue levar especialistas. Lá em São Paulo a gente fazia isso para o Nordeste, então com uma expertise um pouquinho maior, mas também essa barreira comportamental que a gente sabe que existe, principalmente na minha população de idoso, por exemplo. Você como neurologista também deve ter muitos pacientes idosos, então acaba queimando essa barreira também. Então eu acho que é uma coisa que de fato a pandemia ela acelerou um pouquinho, né, essa vinda da telemedicina, não só da telemedicina, mas de telereunião, de teletrabalho, na medicina, na telemedicina. Tinha a barreira também na pandemia da barreira infecciosa, né, digamos assim. Então você não podia ir ao hospital para não pegar o vírus, ou num paciente que tinha a doença clínica, o familiar tinha medo de levar para não pegar também. Então você acelerou muito isso de ter consulta telemedicina e deu super certo. Eu praticamente trabalhei a pandemia toda em um serviço grande de telemedicina que era pequeno, ficou enorme no momento da pandemia, e a gente conseguia ajudar, diria, 90% dos pacientes que precisariam ir no presencial e disseminariam mais o vírus. Então foi uma coisa fundamental ali. Tem suas dificuldades, a gente está cada vez mais se adaptando mais. Lembrando que no último ano aí teve o boom da inteligência artificial, então tem ferramentas até que você pode fazer ausculta, usando, claro, devices, dispositivos específicos, que isso deve ficar bem mais acessível aí nos próximos anos. Então eu acho que telemedicina, a discussão hoje não é nem se vai dar certo ou não, é quando você vai ter que se adaptar, porque todos os especialistas vão ter que se adaptar em algum momento. Claro, se um cirurgião vou operar por isso, hoje em dia você tem um robô que opera, você faz por telemedicina. Sim. E o robô faz a cirurgia. Então, todo profissional médico vai ter que se adaptar a isso. Tá? Puxando um gancho um pouco para a minha população específica, Felipe, os idosos, que você também deve ter uma expertise. Se fala muito da dificuldade da telemedicina, da dificuldade de usar a tecnologia, certo? E realmente é uma barreira que existe. Eu tenho muitos pacientes hoje que têm dificuldade de fazer a consulta via telemedicina porque tem dificuldade de acessar os aparelhos. E claro, muita gente da família consegue ajudar e tudo mais, mas realmente é uma barreira que eu vejo hoje. Agora, pensando a longo prazo, quem serão os idosos daqui a 20 anos? Quem tem 40 anos hoje? Quem tem 40 anos hoje não sabe mexer no celular? Ninguém, basicamente. Então, isso reforça um pouco a ideia de que a telemedicina é algo que de fato veio para ficar.
podemos discutir várias coisas, malefícios, benefícios, dificuldades, mas agora não é mais a meu ver, não é mais uma opção usar ou não usar, é se adaptar a isso. Então, o que você acha dessa parte? É algo opcional? Você acha que veio para ficar mesmo? É uma tecnologia, né? E toda tecnologia ela vai ter uma curva de distribuição, que a gente chama de curva de distribuição de Rogers, da inovação, da difusão da inovação, né? E meu mestrado é em telemedicina, que eu estou fazendo, trabalho numa empresa de telemedicina, coordenando as clínicas lá. O que nós vemos é que exige uma educação do paciente e o uso constante do paciente para que ele consiga utilizar esse método da maneira adequada. Então, por exemplo, o paciente que tem algumas questões da telemedicina. Por mais que você oriente o paciente, o ambiente em que ele tem que estar, a qualidade de internet, eu já atendi paciente que me atendeu dirigindo. O paciente abriu a consulta dirigindo. O paciente que abriu na feira, andando, as pessoas gritando, preço de fruta, etc. Então, assim, demanda que a gente tenha realmente uma construção desse paciente. Por quê? Porque quando a gente vai com uma inovação vai se difundindo entre o povo, tem os early adopters, que são as pessoas que pegam primeiro aquela tecnologia, estudam, querem fazer, querem acontecer, mas isso não é a grande massa de consumidores. A grande massa de consumidores é lá no meio, eles são mais estáveis, né? Eles demoram mais a aderir a uma tecnologia. E essas pessoas, ao aderir a uma tecnologia, eles aderem da forma que eles acham que tem que ser, e não obrigatoriamente da forma ideal. Então, até nós treinarmos toda a população nacional para que ela consiga usar a telemedicina da maneira mais adequada, ou ela ser treinada por meio de efeito teste e fazendo consulta e melhorando, realmente a gente tem uma curva de difusão da inovação. E isso pode demorar anos, meses, segundos, minutos. Realmente, o que nós vemos hoje é que a pandemia acelerou, mas que ainda falta para muita gente esse acesso, mesmo sendo acesso à telemedicina. Por quê? Porque de maneira puramente cultural, ele quer ir ao médico do postinho, ele quer ver o médico. Então tem uma barreira cultural da difusão da inovação que eu acho que a gente ainda vai vencer. Então sim, eu acredito muito na telemedicina, eu acredito muito no telemonitoramento também dos pacientes à distância, acredito na telepreceptoria da telemedicina. Por exemplo, tem uma equipe que viu um paciente, um caso extremamente complexo. Na UF tinha uma condição assim, né? Na UF tinha uma base avançada que era no interior do Pará e tinha uma equipe de plantão em Niterói. Então eles viam um caso, o médico da família lá via o paciente, examinava, trazia o caso, discutia com o preceptor, uma telepreceptoria, e esse cara era um baita especialista e ajudava a fazer o diagnóstico, ajudava na terapêutica desse paciente. Então realmente, eu acredito que sim, é o futuro, não tem como você lutar contra esse futuro. Não acredito naquela questão do talvez eu vá usar telemedicina. Eu acredito que todo médico tem que se preparar para usar telemedicina, principalmente os que estão na entrada do mercado de trabalho ou estão no meio do mercado de trabalho. Então, se você terminou a sua residência, começou a virar um especialista ali, ou você já é especialista, já tem um tempo de mercado, mas você não tem muito tempo, você está mais perto do início do que de se aposentar, você tem que aprender telemedicina. Eu acho que você tem que estudar telemedicina, eu acho que você tem que saber usar essa ferramenta da maneira adequada. Por quê? Porque ela não é uma coisa em si, ela é uma ferramenta, ela é um meio. E o meio você só aprende a utilizar se você realmente buscar entender como aquele meio funciona. Então tem uma curva de difusão da inovação, que eu acho que ainda vai melhorar muito, mas sim, eu acredito muito que é o futuro. Acredito que com a IA vão surgir novos problemas que a gente não está preparado, mas também trazem novas soluções. Por exemplo, eu uso uma IA em telemedicina que o prontuário já sai pronto a partir da conversa. Isso é maravilhoso, eu não preciso ficar digitando, às vezes lembrando uma coisa ou outra, ele já me dá certinho definido. Queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, já vem divididinho. E para mim é muito bom. Então eu acho que sim, vai ter um conjunto de tecnologias se confluindo para melhorar ainda mais a qualidade técnica. O meu único receio é que as grandes empresas utilizem isso para reduzir o tempo de consulta e acabar reduzindo a qualidade como um efeito colateral. Aí isso eu tenho realmente receio. Acho que pegando a sua ideia de treinar os pacientes, de treinar os médicos também, né? Porque uma forma de mitigar a dificuldade do paciente, de fato, de usar a telemedicina é essa. Então, o paciente ele não vai passar em consulta, principalmente nos locais que tem mais difícil acesso, né? Vai passar em consulta direto com você, que é especialista. Ele vai passar no médico dele, que ele gosta, no postinho, e aí o médico vai conversar com você. Então, precisa ter o treinamento do médico como passar esse caso, de como te explicar melhor esse caso via telemedicina. E nessa parte dos aplicativos de IA, treinamento nosso para saber o que usar, quando usar,
o que não é legal de usar, o que tem que ter cuidado de usar. Então, acho que esse treinamento vai ser importante e vai ser importante, inclusive, em termos de treinamento médico técnico mesmo. Sim. Então, hoje em dia, com cada vez mais faculdade de medicina, a telemedicina talvez ajude você ter um ensino de mais qualidade, com profissionais com a melhor didática e tudo mais. Acho que tem todos esses, não só a consulta médica, tem todos esses pormenores aí que também estão dentro desse contexto de telemedicina. Mas é muito importante também falar que o colega que está lá do outro lado, você que está aí e quer usar a telemedicina, utilize uma ferramenta adequada para tal. Tá? Evite usar o WhatsApp, evite usar ferramentas que não tem. Assim, óbvio que a gente tem a transcripto, a reverso, a linguagem, tem várias questões de transcrição, né? De você não ter acesso aos dados. Veja se está regulamentada pelo que é orientada pela lei mesmo. Mas claro que essa lei, a tendência é talvez até mudar, porque é algo muito novo, foi aprovado há pouco tempo. Tem alguns aplicativos que eles indicam, outros que eles não indicam, então tente sempre verificar quais podem ser usados, quais não podem ser usados. Aplicativos ou prontuários que você assine, veja se está realmente em voga ali com a LGPD, se tem criptografia, onde está armazenada essa consulta, se está armazenada. Então, realmente, isso tem que tomar um cuidado grande mesmo. Pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, conforme o Marlos falou, ela regulamenta essa questão. Então, por mais que você tenha uma ferramenta que é de muito fácil acesso, ela é muito difundida, muitas pessoas usam, nem sempre essa ferramenta é a mais adequada. Eu recomendo que você busque ferramentas que você pode fazer investimento para ter, ou ferramentas até mesmo gratuitas que existem aí para te dar um arcabouço, dar um suporte. Marlos, quer dar alguma mensagem final pessoal sobre telemedicina ou tá tranquilo? A mensagem é essa, a medicina, a meu ver, não é mais uma opção. Agora você tem que saber usar essa ferramenta que já está na sua realidade e cada vez vai difundir mais ainda para frente. E pessoal, qualquer ferramenta você tem que ser treinado, aprender e estudar para usar da maneira adequada. Não é uma questão de, eu sei fazer de maneira intuitiva. Nós brasileiros, nós costumamos muito isso. Vou fazer, depois eu vejo, depois eu estudo. Não. Tenta se educar um pouco nesse uso dessa plataforma, dessa ferramenta, para sim fazer da melhor maneira possível para ti e para o seu paciente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.